Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí, como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. Estamos estudando a revista que fala a respeito do Evangelho segundo Marcos, tratando Jesus como um servo. E hoje chegamos à lição de número 9, que traz o assunto A Entrada Triunfal do Servo, baseado no capítulo 11 e 12 de Marcos. E você que perdeu a lição anterior, que não foi para o culto, ou que ainda não assistiu aqui no nosso canal a lição, vou deixar o link da lição anterior aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar depois. O assunto da lição é O servo veio para servir a todos. É a lição de número 8, baseado no capítulo 10. O textuário da nossa lição diz assim: tanto os que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Marcos capítulo 11, verso de número 9. A nossa verdade prática diz assim: vida de aparências não impressiona a Deus. O Senhor ordena que o seu povo dê frutos. Portanto, então, é uma ordenança do Eterno que a gente dê frutos. Nossa lição tem 3 tópicos. Primeiro tópico vai falar servo e rei. Segundo tópico, servo e juiz. Terceiro tópico, servo e profeta. Então, a nossa lição se desenvolve dentro desses 3 tópicos. E a nossa leitura bíblica está no capítulo 11, do verso 1 até o verso de número 19. Vamos ler juntos? A versão que nós vamos ler é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Diz assim o texto: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam um jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir, levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que o seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo observado tudo, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isto e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas.
e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isto que está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuravam uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Amém. Até aqui a nossa leitura. Então hoje vamos falar a respeito de Jesus, mais uma vez como servo, desta vez em 3 aspectos: rei, juiz e profeta. Vamos ver essas 3 características de Jesus. Antes de entrar na lição, você que ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar, isso é muito importante. E quando se inscrever, ativa o sino das notificações. Nós temos semanalmente 2 vídeos de aulas da Escola Bíblica e também todos os dias de segunda a sexta nós temos o oráculo às 6 da manhã. Então é importante que você se inscreva e ative o sino para você ser avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui no canal, beleza? Compartilha também essas aulas da Escola Bíblica com os seus amigos, envia no seu WhatsApp, envia lá no seu Facebook, compartilha para que outras pessoas também sejam edificadas e assim também você vai estar nos ajudando a divulgar esse canal. A todos aqueles que já são inscritos no nosso canal, nós agradecemos demais, chegamos ao número de 700 inscritos e é muito bom para a gente ter todos vocês aqui nos acompanhando, assistindo, comentando, dando sugestões. Peço também que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você acesse o meu Instagram. Lá nós vamos poder manter um contato melhor, você vai poder estar fazendo perguntas para mim e lá nós vamos interagir de forma mais direta, tá bom? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A introdução da nossa lição diz assim: inicia-se o ministério do servo em Jerusalém. Doravante Marcos se ocupará nos últimos dias da vida de Jesus em seu ministério terreno. Os detalhes dessa agitada semana final ocupam 1/3 do Evangelho de Marcos, que vai do capítulo 11 até o capítulo 16, e quase metade do Evangelho de João, que vai do capítulo 12 até o capítulo 21. Então, essa última semana da vida de Cristo antes de sua crucificação é algo muito relevante nos evangelhos e eles dão uma atenção a mais para esse momento, para esse período da caminhada de Jesus, demonstrando uma enorme importância espiritual. Nos capítulos 11 e 12, mais precisamente, Marcos narra a atuação de Jesus nas funções de rei, juiz e profeta, que são os tópicos da lição de hoje, onde nós vamos abordar. E o primeiro tópico fala a respeito do servo e rei. Primeiro ponto é preparativo incomum, que é o verso de número 2 do capítulo 11. Diz assim: e disse-lhes: ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Jesus chega ao Monte das Oliveiras, cerca de 91 metros mais alto que Jerusalém, e local historicamente associado à manifestação do Messias, conforme a profecia de Ezequiel, capítulo 11, verso 23, mas os preparativos para a sua gloriosa entrada na cidade santa diferem dos praticados pelos grandes generais romanos.
Jesus envia 2 discípulos para tomarem de empréstimo um jumentinho em uma aldeia vizinha. O servo também antecipa detalhes sobre onde, quando e como esse animal seria encontrado. Tudo se dá exatamente como previsto e a missão é exitosa. Só nesse primeiro ponto aqui, do primeiro tópico, nós podemos tirar uma lição e tirar um exemplo. O exemplo é que Jesus, mesmo sendo rei, como nós vemos no início nesse primeiro tópico, servo e rei, aqui vai falar a respeito do seu aspecto de rei, da sua realeza, mas ao mesmo tempo Jesus não deixa de lado a sua humildade. Em contrapartida dos imperadores romanos que entravam em cavalos, sendo ovacionados pelas pessoas, entrando com um exército ali, mostrando o seu poder bélico e militar, Jesus, ele faz algo diferente. Ele entra de forma humilde, montado em um jumentinho. O jumentinho, ele não era tão cobiçado ou tão sofisticado como um cavalo de guerra. Era um animal que levava carga, um animal mais doméstico, um animal inferior, um animal de trabalho braçal. Então, isto remonta à humildade de Cristo. E o outro aspecto são os 2 servos de Jesus, os 2 discípulos que vão, em obediência a ele, atrás desse jumentinho num lugar que eles não conheciam, pegam o jumentinho que estava amarrado ali de acordo com Jesus havia ordenado, havia instruído, e quando as pessoas perguntam, eles dão a resposta que Jesus disse para eles darem. Então, quando nós andamos em obediência, fazendo à risca tudo aquilo que Jesus nos instruiu, a missão, ela, como está escrito aqui, ela é exitosa, ela obtém sucesso, não pela nossa capacidade, mas sim pela nossa obediência ao que o Senhor falou. Segundo ponto aqui é a entrada triunfal, né? Vamos falar sobre a entrada propriamente dita, que é o verso de número 9 do capítulo 11. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Era tempo de Páscoa, quando a esperança de libertação do povo judeu se revigorava. Quando Jesus se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, a multidão se alegra vendo o famoso profeta da Galileia, espalhando mantos e ramos diante de seu caminho, entoavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino que vem, o reino de nosso antepassado Davi. Hosana no mais alto céu. Marcos 11, do verso 8 ao verso 10. Um clima messiânico paira no ar, de fato, para além do uso profético do jumentinho, que cumpriu a profecia de Zacarias 9:9, a palavra hebraica Hosana significa salve agora, é um clamor pelo Salvador. Já a frase bendito que vem em nome do Senhor remonta a dizeres do salmista em alegria pelo Salvador, conforme o Salmo 118, verso 25 e 26. Então aqui o ambiente é um ambiente profético, um ambiente messiânico, e Jesus, cumprindo profecias do Antigo Testamento, ele faz a sua entrada triunfal diferente do que muitas pessoas esperavam uma entrada como um imperador romano, conforme já descrevemos anteriormente, mas ele realça nesse momento a sua humildade, mesmo executando ali as profecias que estavam escritas a respeito dele no Antigo Testamento, mostrando o seu aspecto de rei, não perdendo a sua humildade, o seu exemplo de humildade. E as pessoas o reconhecem como sendo o rei. Elas gritam
hosanas, que é um clamor ao rei, que é um clamor por um Salvador, e elas o exaltam também, o glorificam, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor. Então, elas reconheciam que Jesus de fato era o Filho de Deus. E o terceiro ponto é a sua saída discreta. Verso de número 11 do capítulo 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. De repente a multidão se dispersa de maneira tão misteriosa quanto apareceu. O relato termina de forma inesperada. A entrada de Jesus no templo se dá sem alvoroço, e sua saída de Jerusalém é discreta, partindo com os 12 para descansar em Betânia. Desfecho surpreendente, haja vista a marcante euforia do povo e os claros traços messiânicos existentes no cenário. O Rei dos Reis estava entre eles. Então, talvez aqui nesse momento, muitas pessoas esperavam que Jesus declarasse guerra a Roma como um imperador, salvador, resgatador da nação. E Jesus não fez isso. Ele sai de uma forma discreta e a multidão também, por outro lado, ela se dispersa e desaparece também de forma muito discreta. Então, algo acontece aqui que não era esperado pelas pessoas. A saída de Jesus discretamente e também a multidão se dispersando de forma muito rápida e misteriosa. Entrando no segundo aspecto, no segundo tópico, servo e juiz, nós vamos ver o Senhor Jesus proferindo sentenças aqui nesse momento. Se no primeiro tópico nós vimos ele como rei, nós vamos ver agora um Jesus como juiz. E o primeiro ponto é a figueira estéril, verso de número 14. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. No dia seguinte, cedo de manhã, quando saíra de Betânia, Jesus teve fome, avistando de longe uma figueira com folhas, dirigiu-se a ela para ver se achava algo. Todavia nada achou, senão folhas. Então, à vista dos discípulos, disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. A figueira secou desde a raiz. Dois aspectos nós vamos ressaltar aqui. O primeiro é que esta figueira, o texto mostra que ela estava cheia de folhas. E, segundo a tradição, nós temos conhecimento de que quando a figueira estava cheia de folhas, significava que ela já tinha frutos. As folhas significa que ela já possuía frutos, porque os frutos vinham antes dessas folhagens frondosas, como mostra aqui no texto. Então Jesus, olhando de longe, vendo a árvore cheia de folhas, automaticamente ele pensa: com certeza deve ter frutos. E ao chegar perto, não havia fruto nenhum. Então ele lança uma sentença sobre aquela árvore, e aquela árvore seca. O texto mostra que desde a raiz. Só que isso não é uma profecia, não é uma sentença sobre aquela árvore. Isso aqui é uma metáfora. O Senhor estava falando a respeito da própria nação, que ela estava com uma espiritualidade falsa, porque havia aparência de beleza, mas não possuía frutos. Então, isso aqui é uma metáfora a respeito da própria nação, que apresentava uma espiritualidade, mas não possuía frutos dignos, como João Batista disse, dignos de arrependimento. Segundo ponto aqui é o templo estéril, verso de número 17. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Na área maior do templo, no chamado Pátio dos Gentios, mercadores vendiam ovelhas e pombos para o sacrifício com o único propósito de obter cada vez maior lucro. Havia também cambistas para trocar moedas gregas e romanas pelas dos
judeus aplicando taxas de câmbio exorbitantes. Também era comum os próprios sacerdotes, buscando enriquecimento ilícito e mancomunados com os vendedores, rejeitarem animais que os peregrinos traziam para sacrifício, forçando-os a procurarem os mercadores do templo. Mamon tinha tomado o lugar de Deus. Então aqui nós vemos uma corrupção geral dentro do próprio templo, desviando a função, o objetivo do templo, que seria um lugar de oração. Eles transformaram aquilo em um centro comercial, onde eles compravam e vendiam, e tudo isso estava relacionado ao serviço do sacerdote. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas o que nós vemos é que o Deus que eles estavam adorando era as riquezas, era Mamon ao invés do próprio Deus. Havia ali todo um esquema, como nós vimos aqui no comentário, eles estavam mancomunados, combinados, um sistema de corrupção havia ali dentro, que a função de adoração já não existia. E o objetivo deles ali era apenas adquirir lucro. Terceiro ponto é a fé frutífera e disposição para perdoar. Verso de número 24 do capítulo 11. Por isso vos digo que tudo quanto pedirdes em oração, crede que recebestes, e assim será. Ora, todos esses julgamentos retratavam a triste condição espiritual da nação de Israel e do culto judaico. Como destaca o pastor Hernandes Dias Lopes, apesar de seus muitos privilégios e oportunidades, Israel estava externamente sem frutos, como a figueira, e internamente corrompida, como o templo que acabamos de descrever. Tinha pomba, mas não a vida. Tinha rituais, mas não comunhão com Deus. Então aqui nós vemos a fé caindo, indo ladeira abaixo. Eles haviam perdido totalmente o seu caráter, eles haviam perdido totalmente a sua moralidade espiritual e estavam em uma decadência que só ia de mal a pior. Então, dois aspectos retratam isso. O primeiro é a figueira infrutífera e o segundo é o templo corrompido. Então, esse era exatamente o cenário e a descrição da espiritualidade de toda aquela nação. Terceiro e último tópico, nós vamos ver Jesus agora como um profeta. E o primeiro ponto é a sua autoridade sendo questionada. E perguntaram com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade? Verso 28 do capítulo 11. O servo de Deus prossegue, sujeitando a diversos testes e a temas variados. Aqui, membros do Sinédrio colocam em dúvida uma das bases de seu julgamento anterior, a fonte de sua autoridade. O servo responde com outra pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? O questionamento não é irrelevante ou evasivo, já que a unção pública de Jesus para o seu ofício messiânico se deu perante João Batista. Seus inquiridores ficam atônitos se positiva a resposta e entrariam em conflito consigo próprios, se negativa com o povo, pois João era considerado profeta. Então Jesus usa de sua sabedoria respondendo aquela pergunta com outra pergunta. Nós vemos que o próprio João Batista havia batizado Jesus e legitimado ali então o seu ministério. Então o questionamento de Jesus, ele é válido porque se aqueles inquiridores concordassem com a autoridade de João Batista, consequentemente estariam também concordando com a autoridade de Jesus. E se eles discordassem da autoridade e unção de João Batista, estariam indo de contra com o povo, porque o povo respeitava João Batista como um profeta e também respeitava Jesus como profeta. Então eles ali dizem que eles não sabem, uma resposta até sábia, da parte deles.
E então Jesus corta ali o papo, dizendo que também não vai responder com que autoridade ele faz aquelas coisas, porque os inquiridores também não deram a ele uma resposta precisa. O segundo ponto aqui é a responsabilidade e cidadania, verso de número 14 agora do capítulo 12. Chegando, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes, segundo a verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito pagar tributo a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Apesar de inimigos naturais, fariseus e herodianos mais uma vez somam forças contra Jesus. Sabendo que pagar impostos era uma dor contínua para judeus devotos, perguntaram-lhe se era lícito pagar tributo a César. Eis o dilema. Se Jesus responde de forma positiva, as pessoas se afastariam de Jesus, pois odiavam pagar impostos. Se negativa, seria tido como revolucionário pelo governo romano, resultando em sua prisão. Então, Jesus, com mais uma vez muita sabedoria, ele pega aquela moeda romana, e ele pergunta de quem era a figura naquela moeda. E, consequentemente, a resposta é óbvia, que era a figura de César. Então, Jesus responde: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Qual é a moral dessa afirmação? Aquela moeda pertencia a César, aquele dinheiro pertencia a César. E porque aquela moeda trazia em si a imagem de César. Por outro lado, Jesus fala que devemos dar a Deus aquilo que é de Deus. E nós, como seres humanos, em Gênesis, vai dizer que nós fomos feitos também à imagem de Deus. Então nós pertencemos a Deus. Se aquela moeda pertence a César, nós pertencemos a Deus. Mais uma vez, uma resposta muito sábia, fazendo com que os seus questionadores ficassem sem resposta. E o último tópico aqui, o último ponto fala a respeito da prioridade do amor. Verso de número 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Entre os antigos rabinos, discutia-se quais mandamentos tinham maior e menor peso. Na ocasião, o servo é inquirido por um dos escribas a respeito do principal de todos os mandamentos. Em resposta, Jesus cita famosas confissões de fé da lei. Marcos capítulo 12, verso 29 até o 31. A síntese: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, em resumo, os 10 mandamentos se retrata nesses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, visto que, observando os mandamentos de Deus, nós estamos vendo que 4 deles se referem a Deus e 6 deles se referem ao próximo, fazendo com que nós entendamos que amar a Deus e amar ao próximo, ambas as coisas estão interligadas e são mandamentos e não sentimentos, tá? Então aqui nós encerramos a nossa lição de hoje e a aplicação pessoal diz assim: não viva uma vida cristã superficial e estéril. Comprometa-se diariamente em amar a Deus e ao próximo, gerando frutos dignos do reino do Senhor Jesus. E o nosso questionário traz 3 perguntas e eu peço que você deixe a resposta aqui nos comentários, aqui embaixo. Primeira pergunta: a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, montada em um jumentinho, remete a que profeta do Antigo Testamento? Segunda: segundo a lição, quais as características de uma fé frutífera? E a terceira pergunta é, segundo a lição, em síntese, o que Jesus quis dizer em Marcos capítulo 12, verso de número 17. Fica aqui então o questionário e eu agradeço você por nos acompanhar até aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima aula, tá bom? Fica na paz.